Que excelência, muito obrigado, muito bom dia a todos, ao ilustre desembargador relator, doutor José Vidal. Eu até lastimo as vicissitudes pessoais que me impedem de trazer a Vossa Excelência, desembargador relator, a saudação e uma argumentação digna e à altura do merecimento de Vossa Excelência e seus pares. Mas me furtar estar aqui hoje também me faltaria um imperativo de consciência, se eu renunciasse ao privilégio que é a confiança da palavra que foi me entregue aqui nessa solenidade pelo paciente. Então, saúdo a todos da Câmara, aos demais eventuários da Justiça, os colegas advogados e público presente. Saudação especial ao doutor Procurador de Justiça, meu ex-adverso apenas de ideias, mas que se soma a nós no objetivo, certamente, de realizar a justiça, doutor. Eu costumo dizer que a advocacia, ela seja privada ou pública, e a promotoria, elas são instituições irmãs, porque nós somos imbuídos desse mesmo sentimento, que é o de fazer justiça. E nós não podemos negar, desembargador Vidal, que todo advogado ele também é um acusador, porque nós acusamos as ilegalidades, arbitrariedades produzidas pelo espírito do homem, que na condição natural de ser homem é falho e também somos expostos ao veso. Portanto, não estou aqui a apontar o dedo a qualquer um, mas só a pedir humildemente, em homenagem ao duplo grau de jurisdição, que essa corte exerça o seu papel como sempre tem feito, analisando aqui as razões concretas desse HC no exíguo espaço de tempo que tenho aqui para fundamentar aquilo que considero essencial. E é só por isso, por duas questões de fundo que nós temos aqui como extremamente relevantes, é que eu me atrevo a pedir a Vossa Excelência, desembargador Joaquim, a atenção, sabendo da preciosidade do tempo que é de cada um de vós. Excelência, trata-se de um HC oriundo aqui da comarca de Floriano, que teve como início um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. E aqui fica a minha primeira reflexão, que invariavelmente, desembargador Vidal, esses mandados de busca, eles têm se convertido em prisões, como foi o caso aqui. Mais uma operação midiática, onde se preocupou-se mais em exibir as filmagens com qualidade e busca do melhor ângulo dos servidores que acompanharam a diligência, do que de preocupar-se com o cadinho, os detalhes daquilo que foi determinado pelo magistrado no mandado de busca. Excelência, trata-se aqui da apuração onde houve um flagrante pela suposta prática do crime de tráfico. E aqui eu trago uma reflexão simples aqui, doutor Vigílio, a respeito, é óbvio, não se fala aqui da gravidade abstrata do crime, que é inconteste, desembargador Joaquim. Mas vejamos, ao se cumprir um mandado de busca, busca pessoal, busca apreensão, busca domiciliar, se encontrar algum objeto, é preciso perquirir a eventual posse ou propriedade ou autoria daquilo que foi encontrado. De modo que, ao encontrar, fazendo uma breve digressão, se a polícia, em cumprimento de mandado ou em diligência externa, verifica uma pequena quantia de drogas em um banheiro de uma escola, haverá prisão em flagrante de todos os alunos? Se a polícia em diligência verifica em um hotel a presença de drogas, haverá prisão de todos os hóspedes e os funcionários? Da mesma forma, trazendo para a realidade aqui do caso concreto, a polícia encontra em uma residência, onde residem pais, avós e filhos, uma pequena quantidade de droga, haverá prisão de todos estes, como se autores fossem de um suposto delito de tráfico? É óbvio que tomar uma decisão nesse porte é extremamente absurdo. E aqui, doutor Vidal, antes de avançar para a próxima questão, gostaria de deixar bem registrado que o paciente aqui, que é pai de 7 filhos, sendo 3 dele menores, um de 1 ano e meio, um deficiente físico, outro com portador de doença mental, tudo documentado. Depende exclusivamente da renda do pai para sobrevivência, estão todos prejudicados. Ao decidir o juiz de piso
pela manutenção da prisão de um réu primário portador de bons antecedentes, que sequer se encontrava em situação de flagrante, resolveu em um ato só, em uma assinatura apenas, privar da liberdade também mais 3 pessoas, violando a individualização da pena. Sim, porque os filhos do paciente estão toda a margem aí do mínimo que deve ser assegurado como garantia da proteção integral ao menor. Mas avança aqui, Excelência, para a questão propriamente de fundo. Sabemos todos que gravidade abstrata não é argumento para se decretar uma prisão preventiva. E aqui não foi sequer avaliado a possibilidade de deferimento de outras medidas que facilmente poderiam ser encartadas aqui no caso em apreço. Então, nos autos, doutor Vidal, o que nós vimos é que não foi apresentado qualquer elemento concreto que individualizasse a conduta do paciente. Veja bem, no contexto da prisão, a prisão ocorreu no cumprimento do mandato e, ao encontrar referidos objetos, a polícia procedeu à prisão da esposa e do paciente. 2 pessoas foram presas na operação. Embora uma delas, a esposa, assumisse a posse do objeto que foi encontrado. E a ela foi deferida a prisão domiciliar. A ele que, diga-se de passagem, sei que aqui não é o momento de antecipar o mérito, mas já falei, inclusive, com o juiz de primeiro grau, doutor Vidal, porque é uma informação extremamente relevante. Ele, inclusive, ao saber da presença dessa droga em sua residência, ele relatou à Polícia Militar em Nazaré, para que tomasse providência. Veja só a preocupação do paciente, porque relatou à polícia: olha, tem uma coisa acontecendo lá em minha residência, e eu não permito, porque na minha residência reside eu e meus filhos, que precisam de mim. Mas a polícia não tomou naquela ocasião nenhuma providência, e ao cumprir o mandato, conduziu todos da residência para o distrito policial. Então, não foi individualizada a conduta do paciente de modo algum. O apego da decisão, e aí eu falo, porque a falta de fundamentação, ela tem que ser levada em consideração, é uma questão grave que merece reparo, porque a decisão que foi tomada nos autos, inclusive eu faço aqui do meu tempo essa breve leitura, o parágrafo em que a doutora resolve decretar a preventiva diz o seguinte: diante da gravidade concreta do delito, está lá na petição de D 7496-9026, diante da gravidade concreta, da quantidade significativa de maconha e cocaína apreendida, aliada ao fato da substância ser comercializada em um local que vende outros produtos, concluo que a prisão preventiva é necessária. Ponto. Medidas cautelares não seriam suficientes. Excelência, isso não é fundamentação idônea. Com todas as venhas, com todo respeito. Acabo de fazer uma audiência com a mesma magistrada, que admiro, porque tem a vocação para a magistratura. Mas essa decisão não pode ser considerada uma decisão idônea, porque não preenche os requisitos do 315, não enfrenta, na verdade, aquilo que diz o inciso 3 e o inciso 4 do 315. Portanto, a primeira questão preambular, Excelência, é que, na apreciação do mérito desse HC, que Vossa Excelência, de fato, relaxa a prisão. Mas, se Vossa Excelência entender que não é o caso de relaxamento, verifiquemos aí os predicados positivos. O paciente ele tem absoluta possibilidade de responder ao processo de liberdade. Nós precisamos só pesar as medidas cautelares entre necessidade e adequação. É adequado eu iniciar da medida mais gravosa, sendo que no mesmo caso eu oportunizei para a esposa que confessou a autoria a prisão domiciliar, mas para ele que nada tem a ver, porque nada foi individualizado, o sistema prisional como primeira alternativa, sendo que a sua família toda subsiste a partir da sua renda lícita. Então, essa dicotomia, essa dualidade, a forma distinta com que foram tratados, nos faz observar aqui que o paciente reúne sim os predicados, que ainda especialmente em homenagem ao princípio da integral proteção ao menor,
são filhos que estão desamparados, porque embora tenham o contato físico com a genitora, o instrumento, a estrutura material possibilitada pelo paciente que faz com que eles tenham uma vida digna. Então, Excelência, ao nosso sentir, e já aqui caminhando para o fim por conta do nosso tempo, eu venho humildemente, todas as vezes, e mais uma vez, entendemos sim, desembargador Vital, a gravidade abstrata daquilo com que se apura, processo que está iniciando. Mas, Excelência, seria o caso para este paciente que não está envolvido com nenhuma facção criminosa, que não pertence ao crime organizado, oportunizar que responda esse processo de liberdade, ocasião em que tudo será corretamente esclarecido. Então, é com este sentimento, emprestando a palavra da família que chora todo dia no nosso escritório, que eu peço a Vossa Excelência, que se entender que não for o caso de relaxamento, mas que se revogue aí a prisão do paciente. Muito obrigado, Excelência. Alô, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço, doutor Jairo, como sempre, uma excelente manifestação. Compulsão dos autos, não se evidencia que o magistrado de primeiro grau apreciou o pedido de prisão domiciliar, não sendo condicionado ao pedido o documento com a decisão de delegação do crime. Dessa forma, não havendo pretensão